Olha, sei que tá difícil, desse jeito não dá pra suportar. Ver a nossa gente que carrega esse país sofrendo sem direito de sonhar. Que acorda cedo, meu Brasil trabalhador, que sabe o que viveu, nosso povo conhece, coração não esquece, é que na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. Prato cheio, salário na mão, quem defende você é o PT. Mais saúde pra toda a nação, quem defende você é o PT. Lula fez nosso povo crescer, quem defende você é o PT. E a esperança já vai renascer, quem defende você é o PT. Simbora, PT! Quem defende você é o PT. O Brasil já cansou de sofrer, Quem defende você é o PT. é saudade do tempo bom pra se viver. Quem defende você é o PT. O povo sabe o que aconteceu no período que nós governamos esse país. Esse povo sorria, esse povo comia, esse povo trabalhava, esse povo recebia salário, esse povo estudava. Ele sabe disso. Bota a estrela pra brilhar de novo. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus companheiros e companheiras de caminhada, meus irmãos e irmãs das comunidades, o nosso povo aí da Folia de Reis. Paz e bem para todos vocês, uma ótima noite para todos vocês que estão nos acompanhando nessa live, né? E nós prometemos na semana passada que nós criaríamos a sexta live, né? Toda sexta-feira nós vamos estar aqui falando de assuntos importantes da vida da nossa cidade, de temas que mexem com a vida do nosso povo, né? Essa live, ela cumpre esse papel, que também é um papel de conscientização, e é um papel também de educar, né? Nós precisamos, cada vez que nós conversamos, cada vez que nós trocamos experiências, nós acabamos aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, né? E eu gostaria também de lembrar vocês de entrar lá na nossa página, né, do participalimeira.com.br. Lá você vai ter o espaço para você colocar sua proposta para o nosso programa de governo, né? E todos esses debates são subsídios que vai nos ajudar a construir um programa de governo, né? Hoje, nesta live, nós vamos tratar de um assunto importantíssimo, né? Importantíssimo, aliás, para todos nós. E um assunto muito caro para cada um de nós, né? Para cada homem, para cada mulher. Nós vamos tratar hoje da segurança alimentar nutricional. Vamos falar sobre comida, né? Sobre a fome, sobre como as pessoas estão se virando nessa questão da pandemia, quais são as propostas que nós vamos apresentar no próximo, no processo eleitoral lá na frente, né? Porque por enquanto é só pré-campanha, mas é o momento da gente ir construindo. Então hoje o tema é segurança alimentar. E hoje nós estamos trazendo aqui uma pessoa muito especial, uma amiga, uma companheira, uma irmã também de fé, lá de São Carlos. Nós estamos trazendo aqui a Rose Mendes. A Rose Mendes, eu a conheço há muitos anos. E ela traz uma experiência importante, porque ela foi do governo Newton Lima, que começou em 2001. E tiveram uma experiência muito importante da reconstrução, praticamente, daquela cidade, né? E foi vice-prefeita, secretária da cidadania, foi uma secretaria que eles criaram quando já entraram na prefeitura, e aí ela tem muita história para contar para a gente, tem experiência acumulada, para falar para nós um pouco sobre essa questão da segurança alimentar, né? O que isso tem a ver diretamente com a vida do povo e principalmente com a cidade, né? Porque é na cidade que a gente trabalha, é na cidade que nós comemos o nosso arroz e feijão, ou a comida mais completa do ponto de vista nutritivo,
é na cidade que a gente resolve muito da nossa vida. Então, a Rose Mendes vai falar com a gente um pouco hoje aqui da sua experiência, do que ela acumulou aí durante a participação dela naquele governo de São Carlos, e depois ela ficou ainda 5 anos no governo federal, né, onde ela também acumulou outra experiência importante na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, a Anvisa. Então, quero chamar agora a Rose Mendes. Rose, fala um pouco para nós aí da sua vida, da sua experiência. Quem é você? Seja bem-vinda nessa live. Os companheiros, muita gente de Limeira está esperando essa live aí para conhecê-la e conhecer principalmente as propostas que vocês implementaram lá em São Carlos. Seja bem-vinda. Obrigado, Wilson, meu companheiro, amigo, como você mesmo disse, de muitos anos, muitas jornadas. É um prazer enorme e agradeço o convite, poder estar nessa noite gostosa, porque o frio passou, né? O nosso calor voltou, nós não estamos podendo vivenciar o calor humano que nos é tão valoroso, né, por causa da pandemia, mas esse calor, e estar aqui hoje conversando com você, batendo um papo, é um prazer enorme, até porque você é um companheiro que tem uma linguagem fácil, um companheiro que tem uma história muito parecida com a minha, né, que não temos nenhum problema de dialogar com a população, com todas as pessoas. Eu quero também cumprimentar aí a todos os cidadãos e cidadãs limeirenses, dizer que é um prazer estar nessa noite com vocês aqui e vamos conversar realmente sobre a soberania alimentar nesse nosso país, né? Principalmente nesse momento de pandemia, que a gente sabe, nós chegamos através aí do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, nós chegamos a acabar com a fome no Brasil, avançamos muito, né, no combate à fome e à miséria, investimos muito na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e, infelizmente, agora, com a pandemia, nós estamos aí passando por momentos tão difíceis, as nossas famílias estão em momentos tão difíceis, então vai ser um prazer podermos trocar essas experiências aqui. Ok, Rose. Então já vamos falar um pouco dessas experiências que vocês acumularam aí. É muito interessante, é muito rico falar disso, né? Esses dias atrás eu estava ouvindo, participando de uma live, estava o Padre João, deputado federal, estava também o Newton Lima, né, e o José Graziano, que foi o ministro responsável aí pela implementação do Fome Zero, né? E achei muito rica o debate. Então, gostaria que você falasse um pouco dessa história, né, que o Newton Lima começou naquela live lá, sobre as experiências em São Carlos. Olha, Wilson e público que está conosco aí, muita gente já participando, dizendo boa noite, que legal. Nós começamos aqui em São Carlos antes do presidente Lula, né? Nós começamos o governo em 2001, ainda na época do Fernando Henrique, né, que era o presidente. Nós assumimos o município que estava passando por muitas dificuldades. A política municipal de assistência social ainda passava pelo antigo nome de promoção e bem-estar social. A gente lidava com uma situação muito caótica, tínhamos famílias que se alimentavam do lixão da cidade, né? Ia para o aterro sanitário da cidade catar comida, era essa a situação. Não tínhamos um diagnóstico dos programas sociais e de quantas pessoas tinham no município em situação de pobreza, né? Então, assim,
como São Carlos é uma cidade primorosa no sentido acadêmico, né? A primeira coisa que nós fizemos, e o Newton Lima, ele, como ex-reitor da universidade, nós travamos um diálogo com a Universidade Federal, exatamente para nos ajudar a construir um diagnóstico, porque a primeira coisa que a gente tem que saber é aonde estão essas pessoas, onde estão, para você estabelecer uma política de assistência social, uma política de segurança alimentar e nutricional, você precisa ter um mapa, conhecer o município, estabelecer onde estão essas pessoas. E a Universidade Federal de São Carlos fez para nós um mapa da pobreza, né, mapeando os bolsões de pobreza da cidade. E depois nós fizemos o cadastramento dessas famílias de forma censitária, em parceria também com a universidade, saímos do critério do assistencialismo, dessa coisa da caridade. No município existia um programa muito feio, que era a distribuição de sopão. Sopão, eu acho que a sociedade civil, os clubes de serviço, as igrejas querem fazer essa caridade, tudo bem, podem fazer, é bem-vindo para contribuir com o cidadão. Agora, o município, o poder público, tem que criar políticas públicas de dignidade, né? E por isso nós mudamos o nome da nossa Secretaria de Promoção do Bem-Estar Social para Cidadania e Assistência Social, porque a assistência social tem que corroborar aí com a cidadania, tem que promover a cidadania. E foi um processo muito grande. Nós começamos a nossa política de segurança alimentar e nutricional aqui, contando com 3 craques, né, para nos assessorar. Dom Mauro Morelli, né, que fica mais perto de você aí, ele mora aí perto de Limeira, mais próximo de Limeira, é uma cidade que agora me esqueci, entre Campinas e São Paulo. E contamos Flávio Valente, eram especialistas, estudiosos de políticas públicas na área de segurança alimentar e nutricional. E a primeira coisa que eles nos orientam é o seguinte: gente, precisa ser uma política integrada. Então, todas as secretarias, a questão da política de segurança alimentar e nutricional não é uma questão só da assistência social, é da agricultura, é da educação, é da saúde, são de todas as secretarias, e criar essa intersetorialidade, porque você não lida com o cidadão em partes. O cidadão, ele é um todo, então você precisa estudar e trabalhar com esse cidadão imbuído num todo da política. Foi nisso que nós acabamos com a licitação, aquelas licitações enormes que existiam, né, de trazer comidas de fora do município para São Carlos, inclusive uma coisa absurda na época, é que os pãezinhos que eram oferecidos para as crianças vinham de Campinas, né, não favorecia toda a parte de hortifruti, né, vinha de fora do município. E aí nós voltamos e começamos a parceria através da Secretaria Municipal de Agricultura. Nós criamos o banco de alimentos, né? Nós mudamos toda a parte de alimentação das nossas crianças, melhoramos a merenda escolar das nossas crianças, tiramos os alimentos ultraprocessados, valorizamos a agricultura familiar, passamos a comprar aí, de acordo com a lei, já quando o presidente Lula entrou, logo depois, né, em 2003, e já veio a lei que garantia os 30% da compra da agricultura familiar, e a gente precisa valorizar esse povo, esses trabalhadores, né? Sair desse mundo, né, do supernegócio, do agronegócio, né? Nós temos que valorizar e fortalecer a agricultura familiar, exatamente porque são eles que fornecem a alimentação
na maioria. Então, da política de comprar os ultraprocessados, passamos a fornecimento de qualidade. O pãozinho, nós fizemos uma parceria com uma entidade social aqui dos salesianos, no município, e além de ajudar a instituição social, que tinha uma padaria, nós também passamos a fomentar a economia dentro do próprio município, né? A outra coisa que nós criamos aí foi exatamente criar o Conselho Municipal, coisa que o atual governo aí, o desgoverno, acabou com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Aliás, ele acabou com toda a política de segurança alimentar e nutricional. Em São Carlos, nós criamos o conselho, criamos toda a política, tinha o fórum, como nacionalmente tem o Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional. Aqui nós também criamos o fórum, coordenado a sociedade civil, nos ajudando, né? Chegamos no final da gestão do prefeito Oswaldo Barba com a distribuição de 63 dias no município. Nós criamos 2 restaurantes nos bairros da cidade, um na região mais em pobreza da cidade. Foi um sucesso. Esses restaurantes também, tudo que consumido nesses restaurantes eram produtos de agricultura familiar. Nós criamos feira da agricultura familiar e isso foi melhorando e foi a segurança alimentar. E em 2006, São Carlos, junto com Santo André e Sorocaba, foram homenageadas por investir nessas políticas de combate à fome, à miséria, né, e exatamente beneficiando essas famílias. Nós acabamos com o sopão, né, oferecido pelo município, nós criamos o programa Cartão Alimentação, fazendo coro à política do nosso ministro na época, o Zé Graziano, né, que grande especialista nessa área de segurança alimentar e nutricional. Então, isso foi muito legal, né? E implantamos o primeiro programa de renda mínima, né, que naquela época, em 2001, o nosso querido Suplicy, né, que nos orientava sobre os programas de renda mínima. E nós criamos o primeiro programa de renda mínima no município exatamente para atender as famílias que comiam do lixão, né, do aterro municipal, e para os meninos e meninas de rua que guardavam o carro e pediam dinheiro nos faróis. Então, no município, né, dá para a gente fazer muita coisa. E naquela época, nós tivemos muita oportunidade com o presidente Lula, porque assim, ele nos apoiou muito, né? Claro que tudo acontece no município e que nós temos que cuidar da nossa população no nosso município, mas quando a gente tem um governo federal que nos apoia, que nos ampare, inclusive com a legislação, isso vai muito mais rápido, né? Então, assim, tem muitas possibilidades. E agora eu fico imaginando, Wilson, por exemplo, esse pós-pandemia. Agora, na pandemia, muitos homens e mulheres desse país estão desempregados, a fome voltou a assolar o nosso país, as pessoas estão desempregadas, a população de rua está aí, sem um atendimento adequado, os municípios estão sem saber o que fazer, porque esse desgoverno acabou jogando a responsabilidade nos estados e nos municípios e não está repassando recurso. Então, como é que nós vamos cuidar da segurança alimentar e nutricional dessa população, uma vez que as nossas crianças estão sem as aulas? E agora foi aprovado um projeto que proíbe os municípios a entregar a merenda escolar.
E nós sabemos que muitas crianças e adolescentes, a única refeição do dia é na escola, é com a merenda escolar. Então, é muito triste. E o desafio vai ser muito grande para os futuros prefeitos e prefeitas, né? Assim, a cidade vai ter que perceber quem, de fato, tem essa sensibilidade, né? De não só distribuir comida, mas na cidadania e na dignidade das pessoas. Então, acho que já falei bastante aí, Wilson, você pode ir me cortando, mas trazer essa experiência, falar da experiência de São Carlos é uma coisa que eu falo com muita paixão, exatamente porque isso que faz bem, né? E a outra experiência que eu queria, para finalizar a minha fala, é exatamente assim. Eu tive a oportunidade também, como você mesmo disse, de trabalhar, de sair de São Carlos, e eu fui exatamente para trabalhar no governo da presidenta Dilma, na Anvisa, por causa da experiência de São Carlos. Ajudar a vigilância sanitária desse país a olhar para os pequenos negócios, para a agricultura familiar, economia solidária e para os microempreendedores de uma forma diferente. A gente sabe que a Anvisa pensa os pequenos negócios como as grandes indústrias. E eu tive a oportunidade de rodar esse país todo e conhecer, de fato, os bolsões de pobreza, como que a economia solidária, como que a agricultura familiar contribui para a erradicação da fome nesse nosso país. E a burocracia, né? A questão sanitária é muito importante agora nesse momento da pandemia. Agora, a gente precisa reconhecer e não burocratizar a vida do agricultor familiar, do povo que atua na economia solidária para sobreviver nos municípios. Mas esse é um outro momento que a gente fala, mas que tem muito a ver com a questão nutricional. É isso, Rose. Obrigado aí pela exposição e nós vamos conversar mais. Eu não sei se... Só lembrando, então, deu uma cortada aí na fala da Rose, eu vou fazer um contexto, né, contextualizar aqui o tema no município, mas principalmente no estado e no nosso país. O ano passado, esse governo Bolsonaro, que já fez muito mal para o país, ele fez uma das maldades dele foi acabar com o Conselho, ele acabou com o Conselho de Segurança Alimentar. Se você acaba com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que política o governo federal vai ter do ponto de vista do combate à fome? O país, o Brasil, no governo Lula, foi reconhecido mundialmente pelos programas, principalmente o Fome Zero foi referência mundial para muitos países, né? A rediscussão sobre acabar com a fome no mundo teve como referência o programa Fome Zero. Esses dias eu estava ouvindo o José Graziano e ele falava com muita propriedade. E ele dizia, Rose, exatamente isso. Ele falava, olha, não precisam inventar a roda, né? Não precisa discutir como chega em Marte, não é isso. O que a gente precisa fazer é coisa simples, né? E aí ele dava vários exemplos, né? Mas ele dizia uma coisa muito interessante, que o governo federal precisa ter política para isso. Mas o oposto disso é o que nós vimos no ano passado. O desgoverno Bolsonaro acabou com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Isso é um absurdo. E para acompanhar ainda essa medida, o governo Dória apresentou um PL, um projeto de lei na Assembleia Legislativa, que é uma coisa horrível, é o PL 529, né, /20,
que vai fechar cerca de 645 casas da agricultura. Vocês podem olhar que toda cidade tem lá uma casa da agricultura, né, do estado de São Paulo, que serve para fazer essa ponte com o pequeno agricultor. Com certeza tem muita gente aqui da área rural que deve estar nos assistindo. Eles vão fechar esse PL, e ele tem maioria na Assembleia, é muito possível que isso vai ser aprovado, né? Eles vão fechar essas casas da agricultura. Então, assim, acaba esse contato, acaba essa assessoria do Estado com o pequeno agricultor. Porque o grande, né, o grande que cuida da soja, cuida de outras coisas aí, ele não precisa, ele já tem dinheiro suficiente para ter assessoria, não precisa ter assessoria do Estado. Então, o Dória acaba com as casas da agricultura. E, acabando com as casas, você acaba com os escritórios regionais. Quando eu fui vereador, eu visitei muito esses locais, né? Até para discutir um pouco essa política aqui em Limeira, né? Dessa questão da segurança alimentar. Então, o governo Dória, além disso, acaba também com o ITESP. O ITESP é uma espécie de um INCRA no estado de São Paulo, né? O Instituto da Terra. A companheirada que ocuparam os hortos no estado de São Paulo, eles sabem a importância que tem o ITESP do ponto de vista da assessoria para esses assentamentos ou para os acampamentos que ainda não regularizaram, né? Ele também, nessa proposta do PL 529, ele fecha o ITESP. Ou seja, esses caras estão indo na contramão do que o mundo está discutindo de acabar com a fome, né? Principalmente agora numa época de pandemia, quando as pessoas estão sem um emprego, quando as pessoas estão sem acesso a alimento de qualidade, né? É exatamente que os governos resolvem cortar toda e qualquer política que dá assessoria ao pequeno agricultor. Aqui em Limeira, estou falando um pouco desse contexto, até para você falar também. Aqui em Limeira, quando eu fui vereador, nesse último mandato, fui 2 vezes vereador, né? Mas no segundo mandato eu apresentei uma proposta para criar um projeto de lei, coloquei inclusive no calendário de eventos do município, porque eu não tinha como apresentar, porque deveria ser um projeto de lei do prefeito, né? Mas apresentei como um calendário de eventos do município e coloquei como deveria ser uma feira do agricultor. Como o prefeito tinha uma certa sensibilidade, ele acabou acatando e nós fizemos a primeira feira do agricultor aqui em Limeira, que foi aqui no Parque Cidade, né? Mas aí terminou o mandato em 2016, aí um dia eu tive uma bela notícia de que o prefeito atual, né, ele acabou substituindo o nosso projeto de lei, ou seja, ele acabou com o nosso projeto de lei, e aí ele mandou um projeto de acordo com o que ele pensa disso, né? O nosso projeto falava de que a coordenação era dos agricultores, né? A prefeitura apenas dava o apoio, né? E ele acabou revogando a nossa lei e colocou uma outra lei. E hoje tem Feira do Agricultor, mas assim, eu estou dizendo isso para dizer que a nossa iniciativa foi positiva, né? Ele teve que mandar outro projeto para lá. Não é igual ao nosso, é diferente. E hoje tem uma feira aqui no Jardim Santo André, você que mora no Santo André sabe disso, tem uma feira lá no Parque Cidade e tem uma feira do lado do Limeirão, né? Só que assim, não basta você fazer a feira, você precisa pensar a estrutura, a propaganda, porque eu fui muitas vezes, né, verificar, e os agricultores falaram, olha, precisa ter uma certa propaganda, porque senão não adianta você faz a feira, ninguém fica sabendo, tem que ter uma propaganda do município, porque isso tem a ver com a segurança alimentar. Lá você vai comprar um produto de qualidade, que vem lá da roça, onde você vê, né? Lá não tem agrotóxicos, lá não é do agronegócio, né? Então falta essa sensibilidade, mas nós fizemos esse esforço, né, ainda como vereador da época, e esperamos que num futuro aí bem próximo a gente tenha condições de fazer isso de forma adequada, né, com a participação dos pequenos agricultores daqui da nossa cidade, da agricultura familiar, para que eles sejam parte, para que eles sejam
também atores dessa política, né? Então, assim, como é que você vê essa questão da revogação não, mas do fim do Conselho Nacional aí de Segurança Alimentar? Olha, Wilson, eu quero até pedir desculpa a você, aos telespectadores aí, acho que nós tivemos um problema de internet, todo mundo na sexta-feira, são muitas lives, né? Mas é o seguinte, olha, e quero também agradecer aí, estão aparecendo aí várias contribuições das pessoas que estão nos vendo, até gente de São Carlos, que legal, fico muito feliz com isso. E assim, olha, infelizmente, nós estamos vivendo um momento de desmonte total, né? Desmonte dos programas sociais que socorriam, da política nacional que socorria as pessoas pobres desse país, né? O Bolsa Família, capenga, agora eles querem renomear e recriar um outro programa, acabando com o Bolsa Família nos moldes que ele acabou com a política nacional de segurança alimentar e nutricional. Hoje nós temos aí bravos guerreiros e guerreiras da sociedade civil, pesquisadores que estão segurando essa bandeira, e os municípios têm prefeitos e prefeitas que têm sensibilidade com esse tema, que se preocupa não só de dar comida através da cesta básica, mas se preocupa com essa rede de atendimento, né, que sustenta, que dá educação, que dá saúde, alimentação, que as pessoas tenham um atendimento digno, porque o programa de segurança alimentar não significa só dar comida, senão a cesta básica estava de bom tamanho, mas é um conjunto, e infelizmente. E aí você vê que tem governo do Estado e o governo Dória aí acabando com o ITESP, que é um absurdo, os órgãos que apoiam os pequenos agricultores. E aí, assim, eu quero só lembrar que nós também temos não só os agricultores familiares, só da área rural, mas nós temos os agricultores da área urbana. Teve alguém aí que falou assim, gente, vamos incentivar as hortas, né, na cidade, nos terrenos. São belíssimas iniciativas, né? Tem tanta coisa que a sociedade civil está fazendo aí nas praças, nos terrenos baldios, e tem que lembrar disso. E tirar a pouca assessoria que os agricultores familiares já têm, que é o pessoal que planta os orgânicos, os agricultores dos orgânicos também, tirar essa assessoria é uma vergonha, não dá para a gente continuar nesse desmonte do Estado, né? E deixar a responsabilidade só nos municípios. O município tem uma responsabilidade federativa de cuidar dos seus cidadãos, porque é ele que conhece cada cidadão e cidadã e que vai dar as diretrizes ali. Mas ele precisa de recurso e precisa de apoio. E esses governos, tanto do Estado quanto federal, estão tirando essas políticas e não estão ajudando os municípios, né? Então, você terá, Wilson, futuramente, um desafio muito grande com as políticas de segurança alimentar e nutricional. Temos que apoiar também, e a gente está falando muito na agricultura familiar, mas eu quero fazer a lembrança aqui da economia solidária, que nós temos muitos companheiros, companheiras aí, muita gente da economia solidária que também se organiza numa outra forma de economia, numa outra forma de se alimentar e de nos ajudar aí nos governos. Então, assim, tudo isso precisa começar a ser repensado, e nós temos a missão nesse momento, Wilson, de reconstruir. Começando pelos municípios, a gente precisa reconstruir esse nosso
país com dignidade, com respeito, né, o nosso povo mais pobre. Não vamos deixar nenhum cidadão, de olhar para nenhum cidadão, nenhuma cidadã, mas nós precisamos muito, e com muito carinho, e com muita sensibilidade, porque é um momento que nós estamos em pandemia. Se Deus quiser, nós vamos chegar no pós-pandemia, mas com muita coisa a fazer para reconstruir essa realidade da nossa população. Isso é verdade, mas eu tenho certeza que você tem uma sensibilidade enorme, porque você conhece esse povo. Você sabe onde eles estão, com seus 2 mandatos de vereador, e também pela própria vida, pela história de vida, né? É um pouco isso. E eu estou aqui para dizer, é possível fazer. E é possível transformar, é possível fazer políticas sérias, de respeito e de acolhimento, né, e de promoção da cidadania das pessoas. Não precisa muito, é só buscar parcerias sérias, é só ter um governo sério, um governo comprometido com a população, e que a gente... e trabalhar com a participação da sociedade é tudo, porque a sociedade tem as respostas, né? Então, isso é muito forte. Eu agradeço aí o carinho, estou tentando ler aqui, passa muito rápido, mas que legal que vocês estão curtindo aí o nosso bate-papo, muito legal nessa sexta-feira. Eu queria agradecer também, tá difícil para a gente ler tudo aqui, né? Mas, assim, todas as contribuições que o pessoal está mandando aqui, eu gostaria muito que isso aí fosse colocado depois a gente vai colocar aí na nossa plataforma, acumular aí para o nosso programa de governo. São ricas propostas, né? É uma pena que o tempo nosso aqui não é muito, né? Mas, assim, rapidamente, para mim falar um pouco também das propostas. E eu ouvia muito o José Graziano, estou repetindo muito o nome dele, porque ele na minha opinião, é uma referência para nós. E ele dizia que o Brasil tem cerca de 3 milhões de pessoas antes da pandemia passando fome, antes da pandemia, né? E ele entende que a fome não é só a falta de alimento, né? Mas a fome é a falta de dinheiro também. Então, se o cidadão está desempregado, ele não compra comida, né? Ele não compra alimentos, ele não compra uma comida nutritiva, né? Porque ele diz o seguinte, olha, tem 20 milhões de pessoas que comem muito mal, entendeu? Então, se você somar mais os 3 milhões que estão passando fome, nós temos cerca de quase 25 milhões de pessoas, né, que comem mal, e outros que estão passando fome. E ele dizia o seguinte, olha, uma das propostas que vocês têm que apresentar com o pré-candidato a prefeito e depois dos programas de governo é baratear a comida. Precisa baratear a comida, o povo precisa ter condições de comprar comida, né? Mas não é comprar qualquer comida, é comprar uma comida de qualidade, né? Por isso essa aliança com os pequenos agricultores, com a agricultura familiar, é fundamental. Por isso que o município precisa gastar dinheiro, fazer investimento para que ele tenha condições de vender o seu produto, de reinvestir esse dinheiro para voltar de novo para a feira ou apresentar na merenda escolar. Então, eu concordo plenamente com ele, porque eu acho que é isso, você tem que baratear os produtos, né? Para isso, você pode fazer isenção de impostos. Ora, nós temos aqui na cidade, Rose, muitos terrenos, muita gente ganhando dinheiro através da especulação imobiliária. O camarada tem uma área grande lá, deixa criar mato, deixa criar bicho, tem violência ali, porque você pode sofrer uma violência, né? Homem ou mulher. Esse cara tem que pagar impostos altos, tem que ser alto o imposto desse cara, desse cidadão, porque ele está atrapalhando o desenvolvimento, né? Se ele ceder essa área para plantar, o José Graziano falava assim, gente, é simples isso. Vamos plantar alface, vamos plantar coisas nesse terreno para alimentar as pessoas, né? E aí você pode isentar do imposto essa pessoa,
Olha que proposta simples e fácil de cumprir. E as pessoas vão ter o que comer. Ele falava também assim, estou passando meio rápido porque o tempo nosso, que é estimular a produção de produtos horticular, né? Ou seja, eu fui autor de um, vamos dizer assim, de um ofício, corri atrás, ainda numa campanha da fraternidade em 97, final de 97, não lembro mais o tema, junto com o Padre Reinaldo, né? Um abraço, Padre Reinaldo, se estiver assistindo a gente aí, que da Vila Queiroz, aqui Nossa Senhora Aparecida, e nós conseguimos uma área de mais de 5 mil metros. Quem é de Limeira, subindo ali na Avenida Laranjeira, à sua esquerda, né, quando você sobe. Né? Até hoje eu estive lá também, pegando os produtos lá. Ali só tinha carrapato, só tinha mato, né, e animais ali, um cavalo ou outro ali. Hoje tem uma horta. Então, gente, não é coisa, não precisa inventar roda. Então, você pode fazer isso no município, né? Nós estamos vivendo um momento emergencial. As pessoas estão passando fome, necessidade. Então, isso é possível. Ele falava também, junto com o Padre João, de uma experiência lá na Zona da Mata, em Minas Gerais. Lá eles criaram um Vale Agricultura, aliás, um Vale Compra. E esse Vale Compra é para o servidor público. A prefeitura pode fazer isso. Né? Vamos dizer que fosse R$50 lá, ele só recebe esse vale se ele comprar da agricultura familiar. Olha que legal, você compra lá, esse dinheiro retorna para o agricultor, que vai plantar, né, e trazer comida de qualidade para a nossa mesa. Entendeu? Coisa simples que pode ser feito. Incentivar os viveiros municipais. Né? Nós temos viveiro aqui, mas só tem árvore lá, é importante a árvore, mas poderia ter outras coisas. Né? Como é que você planta nos terrenos se você não tem dinheiro para comprar comida? Né? Você tem incentivo, a prefeitura precisa estar junto. Né? Então, os viveiros municipais é muito importante. Agora, eu concordo plenamente com você. Antes de tudo isso, a gente tem que fazer um mapa da pobreza na cidade. Entendeu? A gente tem que identificar aonde estão os bolsões, né, de miséria, de empobrecimento do povo. A gente fala sempre que o povo ele vai empobrecendo, porque o dinheiro que ele compra no mercadinho lá não fica lá, sai de lá. Né? Por isso que vem aquelas ideias importantes aí da economia popular, de uma economia diferente, que a gente fala. Então, assim, criar uma moeda, por exemplo, uma moeda social, você poderia fortalecer nesses bolsões, onde a pessoa vai comprar no mercadinho, o dinheiro fica ali, não sai daquele bairro. Enfim, tem uma série de iniciativas que nós vamos fazer uma live sobre uma proposta emergencial para esse momento, mas o pós-pandemia nós não sabemos quando vai ser, né? A gente nunca sabe se a gente está no amarelo ou está no vermelho. Esse critério para escolher se está no amarelo ou no vermelho é difícil a gente saber, né? E com um governo como o Dória e o Bolsonaro é mais difícil ainda, né? Mas, assim, eu penso que nós vamos ter que pensar um pouco nos programas de governo, um momento agora e um momento posterior, o pós-pandemia, que nós não sabemos como vai ser. Mas precisamos ter um plano de governo onde a gente consiga dialogar com as pessoas. Né? Eu queria que você fizesse assim, a sua despedida aqui, por enquanto, né? E antes disso, eu queria só lembrar o povo aqui, né? Estão acompanhando a gente. Vai lá no participalimeira.com.br, coloca a sua proposta. Olha quanta coisa nós conversamos aqui hoje, quanta coisa apareceu aqui do ladinho, que não dá para ler tudo, né, Rose? Que dá para você colocar na nossa plataforma, para construir um programa que realmente fale com a vida do povo. Você está vendo agora aí, está aparecendo aí a nossa plataforma. Limeira foi uma das primeiras cidades, né, a colocar essa plataforma como um instrumento para você fazer a sua contribuição. Nossa cidade, nossos direitos, nossas escolhas, foi o que a gente conseguiu. E para participar é fácil, coloque seu nome, o WhatsApp, o e-mail, o gênero, o bairro que você mora, né? E a pergunta é, o que você acha que precisa melhorar no seu bairro? Né? Do que você sente mais falta? Então, coloca isso lá para que a gente possa ir dialogando e construindo o nosso programa de governo. Né? As propostas serão... Tem as pessoas que vão pegar essa proposta e dar, inclusive, um retorno para você. Né? Tem transparência também quando você coloca a sua proposta. Então, aqui já apareceram
várias propostas que nós recebemos durante esse tempo todo. E aí tem um pouquinho quem é o Wilson Cerqueira, quem sou eu, né? Você pode ler um pouco sobre isso aí. É importante conhecer as pessoas, apesar de todo o tempo que a gente já está aqui em Limeira, há 44 anos, né? Então é isso. Toda sexta-feira nós vamos estar fazendo aqui essa sexta live, né? E vamos trazer alguém para a gente conversar sobre vários assuntos. Hoje foi sobre segurança alimentar. Acho que foi legal, tenho certeza que vocês gostaram. E agora eu gostaria que você pudesse fazer suas considerações finais aí. E já de antemão agradeço muito a sua participação conosco. Wilson, eu que agradeço essa oportunidade desse bate-papo tão gostoso. Quero parabenizar você, a toda a sua família, a Viviane aí, que é uma assistente social, sua filha brilhante, e que tenho certeza que com muita sensibilidade, a gente, para governar uma cidade respeitando o cidadão, não precisa muito, como diz o Graziano, para a gente erradicar a fome desse país, como sempre foi a vontade e a proposta número 1 do nosso querido presidente Lula, né? Não é difícil, não. A gente precisa ter sensibilidade, ter boa vontade, querer fazer diferente, né? E olhar para as pessoas com muita dignidade. Isso eu tenho certeza que você tem. O Wilson, não tenho dúvida disso. A gente precisa só ter parcerias. E uma outra coisa que é muito legal aí é plantar árvores frutíferas pela cidade. A gente precisa arborizar as nossas cidades, e a partir do momento que você planta árvores frutíferas, as pessoas vão estar na rua e vão poder pegar uma fruta para comer. Eu agradeço muito essa oportunidade, te parabenizo pela forma tão participativa que você está lidando com a comunidade limeirense aí. Muito obrigada a todos que estiveram conosco nesse momento. E se quiserem interagir comigo também, fiquem à vontade pelo Facebook e outros canais de comunicação. Eu coloco à sua disposição, Wilson. Quando você quiser, estarei à sua disposição, tá bom? Um abraço para você, meu querido, e boas tardes. Obrigado, minha querida Rose. Sua experiência, tenho certeza, acrescentou muito para nós aqui, né, de Limeira, e nós vamos continuar essa prosa, né, porque cada vez mais a gente precisa acumular experiências para a gente propor políticas públicas capazes de responder às necessidades das pessoas. Antes de terminar aqui, eu só queria lembrar rapidinho que hoje é aniversário da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, né? Eu participei do primeiro congresso. Que legal. A CUT nasceu em 28 de agosto de 1983, né? E em 84 teve o primeiro congresso, eu participei desse primeiro congresso, né? E é a maior central da América Latina, do Brasil, da América Latina, e a 5ª central sindical maior do mundo. Então, parabéns a todos os companheiros, companheiras que construíram essa central sindical com muita luta, né? Então, muito obrigado pela participação de todos vocês, um abraço a toda a companheirada, e nós vamos voltar a ter outras lives, né? Tem mais companheiros que vão nos ajudar nessa construção do nosso programa de governo. Uma boa noite, um abraço a todos. Olha, sei que tá difícil, desse jeito não dá pra suportar. Ver a nossa gente que carrega esse país sofrendo sem direito de sonhar. Que acorda cedo, meu Brasil trabalhador, que sabe o que viveu, nosso povo conhece. Coração não esquece, é que na hora do vamos ver, Quem defende você é o PT. prato cheio, salário
cansou de sofrer. Quem defende você é o PT. É saudade do tempo bom pra se viver. Quem defende você é o PT. O povo sabe o que aconteceu no período que nós governamos esse país. Esse povo sorria, esse povo comia, esse povo trabalhava, esse povo recebia salário, esse povo estudava. Ele sabe disso. Bota a estrela pra brilhar de novo.